Olha, a guerra da Ucrânia completa 4 anos amanhã, com inúmeras perdas. Um levantamento conjunto de Kiev, do Banco Mundial, da União Europeia e das Nações Unidas estima que a reconstrução do país, após o conflito com a Rússia, deve custar 588 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 3 trilhões de reais. Para entender todo esse impacto da guerra, a gente entrevista agora a Natália Fingerman, que é professora de Relações Internacionais da ESPM. Professora, uma boa noite, obrigado, antes de mais nada, pela participação aqui conosco no Link News. Eu queria começar justamente com uma análise sobre esses 4 anos de guerra, uma guerra que começou e muitos imaginavam que não se prolongaria, que seria uma guerra rápida, ou pelo menos essa era a percepção pelo poderio da Rússia. A Ucrânia consegue, até hoje ainda, se defender, mesmo sofrendo muitas perdas. Mas analistas esperavam que ela se prolongasse tanto, e esse prolongamento é péssimo, obviamente, pelas questões humanas, mas a gente consegue vislumbrar algum fim para ele? Boa noite, um prazer estar aqui contigo mais uma vez, Gustavo. Olha, é realmente um cenário que não estava dentro do esperado. O prolongamento da guerra, ele aconteceu tanto, vamos dizer assim, pelo sucesso, né, do governo Putin em conseguir levar essa guerra, apesar de todas as sanções que a Rússia sofreu ao longo desses anos, mas também pelo fato do governo norte-americano, com a entrada de Donald Trump, ter retirado o seu apoio e ter, em certa medida, modificado, vamos dizer, esse cenário desse conflito, né? Esse conflito que antes contava com apoio direto dos Estados Unidos, deixou de ter a participação norte-americana e hoje depende muito de recursos financeiros europeus, que vem sofrendo dificuldades de aprovação pelo fato da própria Hungria e da Eslováquia estarem atuando no sentido contrário às, vamos dizer assim, às sanções que a União Europeia gostaria de aprovar e os empréstimos que gostaria de mandar para Zelensky. Professora, olhando desse ponto de vista, muitos imaginavam, e ainda muitos analistas ocidentais, obviamente, afirmam que esses 4 anos têm surtido de sanções e também de gastos com a guerra, têm causado um efeito na economia russa. Na sua avaliação, de fato, esse prolongamento tem prejudicado a economia russa? Essas sanções surtiram algum mínimo efeito e há possibilidade justamente dessa pressão econômica à Rússia fazer com que essa guerra chegue ao fim ou não? Bom, me parece que a pressão econômica à Rússia, ela só teria tido a eficácia, né, imaginada, a eficiência na realidade imaginada, se a Rússia não tivesse conseguido estabelecer uma parceria tão próxima com a China. Hoje, grande parte, né, do petróleo russo que se direcionava à Europa, ele é vendido para a China, então ele conseguiu dar vazão a grande parte desse petróleo, e a gente sabe também que uma parte dele ia em direção à Índia, que recentemente Donald Trump, inclusive, esteve, né, com MOD com o objetivo de barrar a compra de petróleo russo pelos indianos. No entanto, a economia russa me parece que, logicamente, não existe um país que esteja em guerra que não tenha a sua economia impactada, mas a economia russa me pareceu mais forte do que aquilo que o Ocidente esperava, pelo fato dele já ter feito essas alianças prévias, né, com parte importante do Oriente, e também já ter resolvido algumas questões financeiras que o Ocidente esperava que os russos iam ficar reféns, né, do próprio sistema SWIFT de compra e venda no sistema internacional. Então, me parece que tem impacto, mas não é um impacto esperado. E, lógico, uma economia de guerra, ela, apesar de sofrer como a Rússia não tem sofrido ataques diretos, né, são muito pontuais os ataques que a Rússia sofreu ao longo desses 4 anos, né, a gente sabe que a guerra, ela também é uma forma de você alavancar a economia, né, você produzir armamento, você produzir, enfim, todo o cenário bélico depende aí de uma grande produção e grande contratação de mão de obra. Então, isso acaba por mais contraditório que possa ser, acaba fazendo com que o impacto econômico seja menor do que aquele que era esperado. Professora, justamente por esses pontos que a senhora
apontou, você crê que Vladimir Putin acaba indo para a mesa de negociações mais fortalecido e por isso a dificuldade de chegar a um acordo, porque aquilo que se imaginava que poderia acontecer, uma Rússia enfraquecida por anos de guerra, na verdade não foi aquilo que de fato ocorreu? Sem dúvida, o Putin sabe muito bem, né, que ele tem, em certa medida, vencido algumas frentes dessa guerra, entre elas a frente econômica. Além disso, ele tem conseguido ocupar uma parte significativa do território da Ucrânia, e eu diria que é a parte que ele mais gostaria de incorporar para fazer parte da, né, que é toda a região de Donetsk e mais aquela região Gerson. Então a gente percebe que ele está com uma vantagem na hora de negociar. Ele sabe muito bem que economicamente ele não está frágil e na guerra em si ele também tem logicamente acumulado perdas, né? Muitas vidas se perderam durante esse processo, mas o que a gente percebe é que apesar de ter tido um número significativo do seu exército aí com baixas, ele também conseguiu recuperar territórios onde a maioria da população é russa e se reconhece como russa. Então, isso apresenta para ele uma vantagem, porque essa população se identifica com a Rússia e não está, vamos dizer, pedindo para que seja parte da Ucrânia, né? Não está se manifestando no sentido contrário a um acordo que Putin gostaria de estabelecer junto com a Ucrânia. Então, a Ucrânia está numa situação muito delicada, muito frágil, ainda mais com o processo, né, que os Estados Unidos têm encaminhado e a forma que ele tem levado esse processo de negociação e retirado também o apoio que a Ucrânia necessitava para dar continuidade de uma maneira mais equitativa neste conflito. Professora, nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer só uma última pergunta rapidamente sobre a sua visão de quão longe ainda estamos de um possível acordo, que não para uma finalização total da guerra, mas ao menos um cessar-fogo. Essa é uma pergunta difícil, né? Já tivemos várias vezes durante esses últimos 2 anos a tentativa de cessar fogo, a expectativa sempre muito otimista de que um cessar-fogo estava por vir, no entanto, nunca se concretizou de uma maneira sólida, transcorrendo mais do que 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, é muito difícil a gente dizer se teremos em breve um cessar-fogo. Me parece que com o cenário geopolítico atual, se a gente tiver cessar-fogo, pode ser um cessar-fogo temporário, por alguns acordos temporários, mas não há nenhuma mudança estrutural no sistema, tanto vamos dizer assim, dos aliados russos quanto dos aliados, né, ucranianos, que possa levar a um cessar-fogo de fato. A Rússia não vai deixar os territórios ocupados, ela já deixou isso muito claro, e a Ucrânia continua colocando que esses territórios fazem parte da Ucrânia e que vai continuar o conflito se a Rússia não ceder novamente os seus territórios. Então, a gente está numa situação muito delicada, porque as duas partes não conseguem chegar em nenhum consenso. O que a gente pode ver é essa guerra se prolongar por tanto tempo e os recursos que vêm aí da União Europeia, principalmente hoje para a Ucrânia, uma hora se tornarem completamente escassos e o conflito acabar, mas mais porque uma das partes desistiu do conflito.